queremos receber com alegria, aqui no 16º Fórum de Missões do Nordeste, o pastor Olinto, lá de Macau, na China. Pastor Olinto, seja bem-vindo e que o Senhor lhe use grandemente esta manhã. Aqui para mim já é noite, já são quase 8 da noite, enquanto que para vocês aí já são 8 e pouca da manhã, não é isso? Então essa é a forma como a coisa funciona. Missões é assim, andamos em diferentes posições do tempo e do espaço físico. Eu quero deixar o meu agradecimento ao pastor Francisco de Assis, presidente deste fórum, igualmente ao pastor Valdemiro Pereira, presidente da CEDAB, da Assembleia de Deus em Salvador, a todos da mesa que, de uma forma ou de outra, participaram neste convite para eu estar com vocês. É uma alegria muito grande para mim. Eu agradeço de coração contribuir um pouco com este evento, que com certeza tem uma magnitude extraordinária e vai trazer bênçãos para aqueles que ouvirem, participarem e aplicarem o que aqui está sendo colocado. O meu assunto, o tema que me foi dado, o cenário geopolítico atual e a missão, né? E daí a pergunta, como estamos e para onde vamos, é extraordinário, é algo que eu gosto muito de falar e discutir e comentar, porque esta é a realidade que vivemos, né? É a realidade que vivemos. Então eu estou muito feliz de interagir com vocês com relação a isso. Por sinal, parte deste assunto, parte desta dinâmica está no meu livro Missões, A Hora Chegou, e fui informado, está à disposição de vocês neste evento, publicado pela CPAD recentemente. E eu creio que dentro desse contexto geopolítico que estamos vivendo, nós precisamos entender que realmente a hora chegou, e chegou para fazer missões. Eu gostaria de abordar com vocês alguns pontos e dar uma noção, um norte, com relação ao que vamos tentar fazer hoje. O horário está um pouco adiantado já, então eu vou ter que resumir alguma coisa, mas os primeiros 10 minutos, ou por aí, eu vou tentar apresentar a vocês o trabalho que eu realizo. Depois vamos gastar algum tempo também falando, obviamente, desenvolvendo e apresentando o tema. E, por último, vamos deixar entre 10 a 15 minutos para que possamos ter perguntas e respostas, caso haja condições para isso. Não sei como é que podemos fazer. Por sinal, a equipe de som, a equipe de apoio está fazendo um ótimo trabalho. Deixe-me falar um pouco, meus irmãos, sobre o trabalho que eu desenvolvo aqui na cidade de Macau, no sudeste da China. É muito interessante porque esta realidade da cidade onde eu trabalho é uma realidade que fala exatamente sobre esse tema, o tema da geopolítica, porque tanto a cidade de Hong Kong como a cidade de Macau, nós estamos dentro da China continental, porém nós gozamos de certos privilégios legais que as outras cidades da China não têm direito. Isso há toda uma razão histórica para isso. Mas nós aqui vivemos essa realidade e tem sido muito interessante ver o que Deus tem feito. E é um pouco sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Então, aqui tem a foto da minha família. Nós somos uma família agora de 5, porque o meu filho casou com esta moça chinesa, bonita, que está aí. Casou o ano passado. A minha filha está para casar com um brasileiro. Assim que essa pandemia terminar e os aeroportos abrirem, com certeza vamos ter mais um casamento, uma família. E nós trabalhamos nessa cidade que fica no sudeste da China, Macau, é a cidade do jogo, é uma cidade comparada a Las Vegas, porque é o único lugar aqui na China onde se pode fazer o jogo organizado, né? Então é uma cidade muito rica e muito bonita. Eu gosto muito, acho muito bonita. Mas ela é toda envolvida numa realidade que não é a realidade da vida, porque tudo aqui
é o mamon, é o dinheiro, são os prazeres, e com isso se torna um lugar ideal para se pregar o evangelho. E nós temos tido oportunidades maravilhosas. O meu ministério, ele se concentra em plantação de igreja. Nós temos um trabalho que já está sendo desenvolvido há mais de 20 anos. O último que fizemos é a Igreja Internacional, onde já estamos desenvolvendo esse projeto há 14 anos, com bons resultados, alcançando os internacionais, bem como os locais, com o Evangelho do Senhor Jesus. A propósito, Macau é uma cidade que, missiologicamente falando, ela está como uma cidade não alcançada com o Evangelho. Ela tem menos de 5% de convertidos. Então, quando você olha numa população de 660 mil habitantes, Macau tem menos de 5% de crentes ou pessoas convertidas e nascidas de novo. E o nosso trabalho também, além do trabalho de pastoral, ou pastoreio, nós estamos envolvidos no aconselhamento e discipulado de jovens profissionais. Eu invisto bastante nisso, porque temos uma grande juventude aqui em Macau, e nós nos envolvemos no trabalho com esses jovens profissionais para que a próxima geração conheça o Evangelho. Vamos ao nosso tema. O nosso tema, como eu disse, é um tema importantíssimo, e é um tema que fala sobre o cenário geopolítico atual e a missão. Onde estamos e para onde iremos. Bem, eu creio que nós podemos ver, ou pelo menos eu penso em analisar esse nosso tema, em duas plataformas. A primeira é a que eu chamo da teológica. E a plataforma teológica é aquela que mostra a perspectiva bíblica de missões. É aquela que ela está concentrada nos modelos de fazer missões. Para mim, não há mudanças no conteúdo da mensagem do Evangelho. Nós podemos mudar a estratégia, a metodologia, mas a mensagem precisa continuar sendo a mesma, porque o Evangelho ele não muda. Então, por exemplo, nós vemos aqui em Mateus 9:35, nós vemos o método tradicional do missionário, que ainda é feito hoje. Eu faço, e aqueles que fazem missões também fazem, como Jesus o fazia. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Esse é o modelo tradicional, é o modelo em que o missionário vai ao povo e vai anunciando o evangelho, percorrendo os lugares que pode ir, fazendo de tudo possível para alcançar o perdido. Quanto à mensagem, eu creio que a mensagem continua sendo a mesma que foi pregada por Jesus, pelos apóstolos, pelos missionários dos séculos passados, e que nós no Brasil pregamos e que eu prego aqui, é a que está em Romanos 1:16 e 17, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Essa é a mensagem do Evangelho, nós não podemos fugir disso. E eu chamo isso, como eu disse a vocês, a plataforma teológica, a tradicional. A mensagem não muda, não altera, a mensagem o Evangelho é o poder de Deus. Nós temos João 14:6, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai senão por mim. Se o missionário não tiver isso bem garantido, bem forte na sua pregação, para onde ele vai levar o povo? O que ele estará oferecendo ao povo? Que evangelho é esse? Então nós temos que nos prender ao que Jesus também ensinou. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Né? E por último, para terminar essa parte, nós temos Mateus. Mateus 11, eu continuo fazendo isso todos os dias a pregar o evangelho, mostrando às pessoas que Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. No modelo tradicional, a mensagem não muda.
e não pode ser mudada, e não tem condição de ser mudada, porque esse é o Evangelho de Cristo. Mas eu disse que nós temos que ver esse assunto baseado em duas plataformas. A primeira é a teológica, é a missão feita de uma forma tradicional, mas a segunda é a que eu chamo da metodológica ou estratégica. Aqui nós vamos estudar os modus operandi de fazer missões. É aqui que nós vamos aplicar tudo que nós pegamos na área teológica e vamos colocar para ser operante, para ser funcional. Inclusive, eu estarei focando a minha abordagem do nosso tema nesse aspecto metodológico, porque, da forma como eu vejo, será uma análise da melhor maneira de fazer missões em fase a esta conjunção sociopolítica que o mundo se encontra. Nós temos que entender que o nosso mundo está diferente do mundo que eu encontrei quando fui fazer missões há 40 anos atrás. E nessa abordagem, eu vou abordar o assunto por dois ângulos, ou contexto, que eu espero venha facilitar o entendimento. O primeiro é o ângulo tradicional de se fazer missões, que é o modelo tradicional usado pelos missionários do passado e também usado hoje na missão tradicional, versus o ângulo contemporâneo, ou seja, essa missão que é emergente, dado as circunstâncias que mudam a cada dia. Então, nós temos que tomar decisões muito fortes com relação a como pregamos o Evangelho hoje, a como alcançamos as pessoas hoje, porque, do contrário, isso pode exigir um esforço muito grande nosso e o retorno não ser o retorno que esperamos. Então, vamos então ver como é que a coisa funciona. Na plataforma ou metodologia tradicional, o missionário vai ao mundo. Hoje, o mundo vem até o missionário. Essa onda, esse influxo de refugiados que chegam às nações estão levando nações que estavam distantes às nossas fronteiras. Na plataforma tradicional, o missionário se preparava para se ajustar a uma cultura estrangeira. Hoje, o mundo se prepara para ir ao encontro da cultura do missionário. Obviamente que eles não pensam assim. Mas, ao virem para o Brasil, nações estão vindo de encontro à nossa cultura, para se ajustarem à nossa cultura. Na plataforma tradicional, o missionário precisava se interessar e se envolver em aprender o idioma para se comunicar, obviamente, como foi meu caso, o caso da minha esposa e de todos os missionários que trabalham transculturalmente. Hoje, é o não alcançado que se interessa em aprender a língua do missionário para se comunicar com ele. Veja como é que a coisa está hoje. Nós temos as nações lá fora à nossa espera, mas, ao mesmo tempo, nós estamos vendo as nações chegando próximo de nós. Porque esse é o mundo que nós estamos vivendo. Esse é o geopolítico que nós estamos enfrentando em nossos dias. Quando eu saí do Brasil, há tantos anos atrás, eu precisei procurar um chinês para falar de Jesus, porque na minha região do Brasil, que era o Rio de Janeiro, nós não tínhamos chineses. Então, como eu fui a São Paulo, e em São Paulo fiz o meu treinamento missionário, o primeiro chinês que eu encontrei, evangelizei e ganhei para o Senhor Jesus, foi na cidade de São Paulo, ali na Liberdade. Mas era algo que não era normal, não havia chineses em toda parte. Se você for hoje ao Rio de Janeiro, por exemplo, que é o meu estado, você vai ver que há uma população chinesa enorme, sem contar os outros estados do Brasil. Então, para fazer uma análise crítica e proativa da situação geopolítica contemporânea e os desafios que apresenta a realização do trabalho missionário, eu creio que nós precisamos fazer algumas perguntas a nós mesmos. Por sinal,
deixe-me dizer o seguinte, meus queridos, eu não me proponho, nem tenho a petulância de trazer respostas, ou a resposta. Eu me proponho hoje a chamar a sua atenção, a realçar alguns pontos que precisam ser vistos por nós, líderes, fazedores de missões, enviadores de missionários, para entendermos um pouco melhor o que está acontecendo no mundo e onde nós estamos em relação a isso. Essas perguntas serão levantadas e possivelmente terão que ser trabalhadas por você, pela sua igreja, pela sua agência, para melhor implementar o trabalho que Deus te deu para fazer. É possível que a resposta de alguém não seja a mesma de outro, porque nós estamos também falando de contextos diferentes. Mas a minha intenção hoje é de chamar a sua atenção para a grande necessidade e oportunidades que nós temos, geopoliticamente falando. Então, nós temos que realmente fazer algumas perguntas que não podem deixar de serem feitas. Por exemplo, por que está acontecendo isso no mundo? Por quê? Por que está o porquê de tudo isso? O que temos que fazer? Por quê? Olha, a resposta é simples, muito simples. Porque o mundo está mudando. Essa é a resposta mais simples que tem. Aí, cabe a você e a mim, fazedores de missões, pensadores sobre missões, estrategistas, pensar, nesta mudança, o que eu vou fazer? Nesta mudança, que eu vou tentar adaptar? Porque se nós não mudarmos, nós vamos ter problemas sérios. Agora, deixem-me mais uma vez voltar ao que eu disse no início. Quando eu falo mudar, eu não falo em implantar uma nova teologia de missões, eu não estou elaborando nem advogando que a igreja precise se reestruturar teologicamente para fazer uma nova missão. Não é isso. O modelo tradicional, o modelo teológico, o modelo neotestamentário, ao meu modo de ver, tem que ser mantido como é a mensagem da forma como Jesus fez. Agora, como eu vou apresentá-la, eu acho que é nesse ponto que eu e você precisamos estar constantemente ajustados com a mudança do mundo para vermos o que é possível fazer de melhor para melhorar aquilo que nós sabemos que envolve a pregação do Evangelho. O mundo está mudando, não há condições de pará-lo. O mundo está vindo às portas do Brasil e nós temos que entender o que vamos fazer. Existe o mundo lá fora também, e essa missão transcultural precisa também continuar a ser feita lá fora, mas vamos ignorar aqueles que estão chegando perto de nós? A igreja estaria em condições de atender essas populações muçulmanas, budistas e etc., que vêm chegando à sua porta? Ou só vamos continuar mandando missionários para fora e ignorar as que chegam perto de nós? São perguntas e estratégias que precisam ser seriamente observadas para um bom andamento do trabalho. A segunda pergunta seria essa: como aproveitar esta oportunidade? Como aproveitar esta oportunidade? Eu creio que essa oportunidade do mundo à nossa porta, ela é respondida quando a igreja está preparada. É estando preparada. É fazer tudo o que vier à mão para fazer da melhor maneira possível. Nós temos que estar entendendo que Deus está nos dando uma oportunidade extraordinária quando a igreja pode fazer missões, além das missões que faz fora das fronteiras do Brasil, por um custo bem menor e por um nível de aceitação bem maior também. Porque hoje o que chega, ele quer entender a cultura brasileira, ele precisa se adaptar à cultura brasileira, ele quer conhecer o brasileiro. E nós temos uma oportunidade muito grande nesse aspecto para, através dessas oportunidades,
apresentar o Evangelho. Agora, vem uma terceira pergunta, que é esta: qual seria o melhor treinamento? Qual seria o melhor treinamento? Aí é que nós temos que novamente reavaliar, refazer, analisar, ponderar como é que está o preparo nosso em relação aos missionários que ficarão no Brasil, trabalhando no Brasil ou indo para o exterior. Por exemplo, hoje nós temos o treinamento teológico, simplesmente teológico, onde a ênfase é só a teologia de missões. Já existe também a necessidade de talvez fazer o teológico profissional, onde o teológico tem um peso maior, o profissional nem tanto. Mas talvez precisamos pensar que, dadas as necessidades do mundo hoje, talvez o treinamento do missionário precise ser mais profissional do que teológico. Teologia, sim. Missiologia, sim. Mas uma carreira profissional é importante para a entrada em alguns países. Esse formato vai ser presencial. O missionário vai para lá e fica lá 6 meses, 2 meses, 4 meses, 1 ano, dependendo do treinamento que for oferecido. Vai ser híbrido, ou seja, parte na escola, parte online, né? Onde existe uma facilidade operante por parte daquele que está fazendo o curso. Ou será todo online, onde o futuro missionário ele estará sendo treinado online, segue a sua vida normal, trabalhando e estuda as suas matérias através do processo online. Por que isso? Porque nós temos que achar o que funciona melhor para o nosso modelo de fazer missões. Porque a geopolítica mudou. Hoje, o mundo vem até você. Você precisa estar preparado para isso. E nós precisamos fazer isso o mais rápido possível, ou aprimorar o que fazemos da melhor maneira possível. E aquele missionário que vai para o campo missionário é uma oportunidade ainda extraordinária, porque hoje, se alguém vai à Ásia, o seu candidato para missões, ele pode fazer o seu prático entre os próprios asiáticos que vivem ou estão indo residir no Brasil. Eu não estou, por favor, não me entendam mal, eu não estou querendo dizer um ou outro. Eu estou dizendo que ambos trabalhos precisam ser feitos. Eu creio que o trabalho missionário precisa ser ainda aquele tradicional, de ir ao campo missionário. Porém, nós temos que entender que, pela graça e misericórdia de Deus, Deus tem enviado as nações até nós. Então, nós temos que também aproveitar essas oportunidades, porque todos nós sabemos que nós não temos muito tempo a perder. Inclusive, essa foi a razão por que eu escrevi esse livro, Missões, a hora chegou. Eu creio que nós estamos numa hora extraordinária, onde nós estamos vendo as profecias serem cumpridas. Já não há tempo para esperar. Meu irmão, minha irmã, missões, a hora chegou. Nós temos que entender e encarnar o mandado do Senhor Jesus e fazer missões onde estamos. A igreja local precisa se envolver em missões. A igreja local precisa se envolver de formas que, olha, eu não tenho os recursos para enviar alguém para fora, mas eu posso manter um missionário local trabalhando com etnias que estão sendo representadas no Brasil. Então, nós temos que fazer alguma coisa. Eu creio que essa é a maior lição ou a maior mensagem que esse movimento geopolítico está deixando para a igreja, eu diria até desafiando a igreja moderna para encarar. Nós temos a obrigação de fazer algo com relação a isso. Eu não sei quais são os seus pensamentos, eu não sei quais são as suas perspectivas em termos de missões. Mas a verdade é que hoje nós já não podemos fazer missões como fazíamos, como foi o meu caso há 40 anos atrás, quando eu e minha esposa saímos para o campo missionário. Hoje as nações exigem todo um treinamento diferente. As nações já não olham o missionário como alguém bem-vindo à necessidade de um treinamento
técnico profissional, não apenas teológico. Então, nós temos que entender que, para mantermos alguém fora do Brasil, fazendo um trabalho que seja bem feito e bem aceito pelas nações, em muitos casos, e na maioria das nações hoje, a pessoa já terá que ter uma qualificação profissional também para se adequar à sociedade local e fazer o trabalho. Como é que isso vai ser feito? Como é que a igreja vai conseguir suportar isso aí e se envolver com isso? É algo que você, líder de sua igreja local, você, amado pastor, terá que sentar com a sua liderança e discutir, porque já não há tempo a esperar, já não há tempo, porque as nações estão batendo a nossa porta, as nações já estão buscando respostas. E se você não evangelizar o budista ao chegar ao Brasil, ele vai evangelizar o brasileiro. Se você não evangelizar o taoísta, se você não evangelizar o muçulmano, eles vão evangelizar o brasileiro. Então nós temos que estar preparados para esta realidade. Preparados espiritualmente, sim, em oração, o conhecimento da palavra, mas nós temos que estar também proativos, ou seja, fazendo o que nós precisamos fazer. Fazer o que nós precisamos fazer e deixar Deus fazer o que só Deus pode fazer. Eu acho que essa é a questão que nós temos que entender com muita clareza. Mas deixe-me passar um pouco mais adiante, concluindo, dizer o seguinte: a igreja ou agência missionária, ela precisa estar preparada para repensar suas estratégias para ser mais eficiente no campo missionário. Como eu disse aos irmãos, eu estou muitos anos no campo missionário. E eu tenho que, de vez em quando, me reinventar, porque eu tenho que ver na cultura onde eu estou oportunidades que precisam ser usadas para alcançar aqueles que estão nesse grupo social. Então, eu tenho que, como um missionário ativo, como um missionário que busca resultados, eu tenho que entender para onde a sociedade está indo, para onde o movimento social está caminhando e encontrar um espaço ali para pregar o evangelho, que é poder de Deus. Então, há coisas que eu fazia há 10 anos atrás que já não faço mais, porque não são mais ajustáveis à situação presente. O evangelho é o mesmo. Paulo ensinou isso quando ele foi lá e viu vários deuses sendo discutidos, e ele apontou: olha, eu vou falar de um que vocês não conhecem. E ele fazia de tudo para ganhar alguém para o Senhor Jesus. Essa é a maneira como o missionário tem que agir. Ele tem que se reinventar, ou seja, mudar de tempo em tempo, analisar a estratégia que ele está usando, ver se está sendo válida, se está sendo coerente, porque há coisas que já foram praticadas no passado com outros missionários que, na ocasião, foram muito bem sucedidas, mas que hoje essa praticidade já não funciona mais. Olha, por exemplo, de uns anos para cá, nós temos visto uma explosão de rádios evangélicas na web, né? E nós temos visto isso sendo espalhado por vários lugares. E você vê que no Brasil inteiro eu participo de rádios que não apenas alcançam o Brasil, mas alcançam até outros lugares do mundo, num trabalho muito simples, muito bem preparado, mas que é colocado ao redor do mundo. Quem podia imaginar isso 5 anos atrás, talvez? Não existia. Mas toda uma sequência de situações levaram com que pessoas que tinham esta visão, este ministério, se enganjassem nele e, de um lugar simples, conseguem colocar mensagens, hinos, palavras devocionais em várias cidades do Brasil e até cidades em outros países, alcançando, obviamente, os de língua portuguesa. Estratégia nova, mas uma estratégia que está sendo válida. Então, eu quero encorajar você, meu irmão, minha irmã, líder na área de missões,
Você que está hoje presencial no 16º Fórum de Missões do Nordeste, para você que está online ouvindo esta palestra, que você considere seriamente como você está fazendo missões hoje. Por que não está tendo os resultados que gostaria de ter? Ou se está tendo bons resultados, como você poderia ter melhores resultados? E você pedir a Deus para te orientar e iluminar, conduzir, para que você consiga fazer o que precisa ser feito, porque nós não temos o tempo a nosso favor. O tempo está ficando curto, os governos estão se fechando para as possibilidades de missionários, como eu disse anteriormente. Essa situação geopolítica, Deus tem deixado acontecer para dar, eu creio, uma última oportunidade à igreja de fazer o evangelho chegar às nações da terra de formas muito simples. Isso acontece no Brasil, está acontecendo em outras nações do mundo. E nós temos que aproveitar essa oportunidade. Eu gostaria de abrir um espaço e deixar que talvez você faça a sua pergunta. Você que está aí presencialmente, eu não sei se é possível isso acontecer, não sei se nós estamos em condições de fazer isso, em termos técnicos, mas se você tiver uma pergunta ou um comentário que pudesse enriquecer esse aspecto e eu puder responder, com certeza será um prazer para mim fazê-lo. Glória a Deus. Louvamos a Deus pela vida do pastor Olinto, muito boa, muito proveitosa. Inclusive, amados, eu busquei ali o livro Missões, a Hora Chegou. E eu dei uma olhada aqui, são 40 anos na China, fazendo a obra de Deus. E é um livro muito bom. Inclusive, ele está disponibilizado aqui no estande da Semadesal. Você pode passar lá e comprar. Eu já adquiri o meu aqui. Os irmãos da Semadesal estão ali. Mas o nosso presidente do fórum, pastor Francisco de Assis, ele já chegou, estava dando abertura hoje no Fórum Kids, e eu gostaria de passar o trabalho para ele. E aí, pastor Olinto, ele vai conduzir aqui as perguntas. Já tem alguns irmãos aqui prontos a interagir com o senhor. Certo. Pastor Edivaldo, demais membros da mesa, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Olinto Oliveira, a paz do Senhor, meu pastor, um prazer muito grande estar lhe recebendo aqui no nosso fórum nesta manhã, para essa participação tão importante, e esse tema que eu diria ser um tema, assim, importantíssimo para o momento. Realmente vivemos um tempo em que precisamos fazer uma nova leitura, né, do cenário mundial, e isso tem muito a ver com o nosso trabalho missionário. Eu gostaria apenas de ponderar, pastor Olinto, eu sei que já tem muita gente aqui na expectativa para a pergunta, mas como nós vamos ter o fórum à tarde, e Sim, eu gostaria que o senhor compusesse a mesa conosco, mesmo de forma virtual, e as perguntas ficassem para a parte da tarde. Eu queria ver a sua disponibilidade. Então, eu gostaria de ver, se não houver possibilidade do senhor compor a mesa, eu vou ter que fazer uma mudança aqui na programação, para a gente já começar a discussão com o seu tema agora de manhã. Vou ter que trazer o fórum da tarde, pelo menos esse tema, né, para uma rápida discussão aqui em plenário. Vamos limitar o tempo, porque vai promover uma mudança aí na nossa programação. Mas depende da sua agenda. Se você tiver disponibilidade para tarde... Pastor, à tarde que horas? Porque eu tenho um compromisso logo agora, estou um pouco atrasado até, porque nós começamos um pouco adiante aí com o horário, e eu tenho um compromisso e eu teria que sair já, porque eu já estou um pouco atrasado para o meu próximo compromisso aqui em Macau.
Então, vai ser difícil para mim participar, apesar de querer fazê-lo, mas não vai ser possível porque eu tenho realmente um compromisso, já tenho pessoas à minha espera. À tarde, que horas seria que o irmão seria a mesa? A mesa de vai discussão? ser às 15 horas, né? A gente poderia começar direto com o senhor. Os colegas poderiam anotar aí as perguntas e à tarde a gente começaria direto com você. Vê que hora começa aí o fórum à tarde. Começa às 14. Eu não sei a questão do fuso horário aí, como é que ficaria para o senhor. Mas se for duas da tarde para vocês, 1 da manhã aqui. Bem, vamos fazer. Se for necessário, a gente faz. Beleza, gente. A gente mantém a programação por conta da programação da manhã. Vocês anotem a pergunta, ok? E a gente começa direto com o pastor Olinto, às 14 horas e 15 minutos. A gente só inicia e já parte para lá. Pode ser, pastor Olinto, às 14h15 para o senhor. Sei que vai ser um sacrifício aí, Pode ser. Mas tudo bem, pastor, não há problema. Nós podemos fazer isso, então, a partir das duas da tarde para vocês, que é 1 da manhã para mim. Eu já estarei disponível. E continuamos, então, e vamos então, discutir um pouco mais sobre esse assunto. O que eu posso dizer à irmã é que a cidade de Macau, bem como a de Hong Kong, elas são cidades que, historicamente, como eu disse no início da minha palestra pela manhã, são cidades que têm um certo privilégio em relação às outras cidades do continente, por uma questão histórica e política. A cidade de Hong Kong, ela foi administrada pelos ingleses por muitos anos. Por isso, a presença inglesa e cristianismo inglês foi sempre uma tradição naquela cidade. Aqui em Macau, a cidade de Macau foi administrada pelos portugueses por mais de 300 anos. E isso deixou uma marca muito grande na cidade, que é uma marca religiosa. Então, da mesma forma como Hong Kong, a cidade de Macau, ela tem uma herança religiosa muito grande. Esse espaço foi conquistado para essas duas cidades devido a tratados que foram assinados pelo governo chinês, e os dois governos que na ocasião saíram das cidades e entregaram as cidades de volta ao governo chinês. Então, dentro desta realidade, é a realidade em que nós trabalhamos em Macau. Em Macau nós temos muita liberdade para trabalhar dentro da liberdade que nos é dada pelo governo central. A realidade do culto dentro do continente, obviamente, é algo mantido sobre a legislação nacional. E sobre isso eu não posso entrar em detalhes com vocês, obviamente, porque não é o espaço apropriado. Espero que vocês entendam e respeitem essa posição. Agora, com relação à nossa atuação aqui na cidade de Macau, nós temos restrições. São restrições que podem ser recebidas e legalmente posicionadas para que haja o direito do exercício do culto. Isso aí é algo que é normal, tanto na cidade de Hong Kong como na cidade de Macau. Eu creio que, no mais, com relação à sua pergunta, eu diria que há organizações que, inclusive, estão representadas neste fórum, que poderia, talvez, dar uma informação mais precisa a vocês, a irmã em particular, a Núbia. A nossa maior dificuldade com relação a isso é adequar as atividades que gostaríamos de fazer, que precisam, obviamente, ter a aprovação da legislação local.
Nós temos aqui em Macau uma liberdade restrita pela lei local da cidade, e tudo que fazemos temos que pedir permissão. Tudo que vamos fazer precisamos pedir alvarás, etc, etc. Há coisas que fizemos no passado, reuniões públicas que fizemos no passado, que hoje já se torna difícil de serem feitas por certas imposições que a lei local nos apresentam. E nós temos que entender e simplesmente tentar, como eu disse no início da nossa palestra pela manhã, nos reinventar, ou seja, agindo dentro da lei, procurar meios que sejam aceitos legalmente dentro do espaço que temos. Tá bom, meu irmão? Então, eu agradeço a sua pergunta e eu tenho que me restringir a esta resposta. Muito obrigado. Muito bom, pastor Olinto, a sua resposta. Eu acredito que dentro do formato do nosso trabalho, essa resposta, de fato, é a resposta coerente e o que se pode responder, não é, à pergunta, por sinal também uma pergunta muito pertinente, um desejo de muitos que estão nos assistindo, não é, de entender melhor como funciona. Mas eu estou satisfeito com a resposta do pastor e acredito que dentro das possibilidades ele respondeu com muita precisão e muita coerência, não é? É um contexto de restrições e o missionário que está atuando no país trabalha de acordo com as liberdades que se tem e com o que se é possível fazer, não é? E assim, pastor Olinto já vem aí com 40 anos no país. Uma segunda pergunta, por favor. Por favor. Aqui. Pastor Olinto, o senhor tem plena liberdade de responder dentro do que se é possível responder. Nós compreendemos que o senhor trabalha dentro de um contexto com determinadas restrições, então fique muito à vontade para responder aquilo que é possível responder dentro de um trabalho neste formato. Depois, o pastor Eduardo está inscrito. Meus irmãos, a paz do Senhor, cumprimentar o pastor Olinto de Oliveira e louvar a Deus pela vida desse pastor, pela obra missionária que tem feito ali naquele lugar. Minha pergunta ele falou um pouco sobre se reinventar, falou um pouco, não me recordo bem, sobre a melhor forma, ser teológica, cultural, alguma coisa parecida. Mas a minha pergunta é sobre a questão de se reinventar e falando que ele está em uma cultura totalmente diferente da nossa. Embora eu pense que seja um evangelismo diferente, como se faz o evangelismo na China, especificamente na cidade de Macau, eu gostaria de saber do pastor quais são as estratégias que ele tem usado aí para ganhar almas. Quais são as formas de evangelismo, se é o evangelismo pessoal, de que modo está sendo feito, qual que tem dado certo aí na cidade de Macau. Gostaria muito de saber, nós aqui do Brasil, principalmente aqui da Bahia, nós fazemos evangelismo, vamos para as ruas, temos uma liberdade ampla, mas dentro de um sentido estrito que o pastor está aí, quais são as formas que mais têm dado certo? Eu gostaria que o senhor respondesse, se possível. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor Eduardo. Foi uma boa pergunta também. Quando eu digo que o missionário precisa se reinventar, primeiramente, nós temos que entender que, às vezes, nós temos a tendência de trazer para o campo missionário o que fazemos em casa. Fazemos no Brasil, nós trazemos para o campo missionário, na intenção que isso venha a funcionar. Sim e não. Sim e não. Aqui na minha realidade de Macau, no sudeste da China, nem tudo o que nós fazemos em Macau ou fizemos em Macau vai ter sucesso ou aplicabilidade. Então, quando eu digo me reinventar, eu digo o seguinte, que o missionário tem que procurar entender qual é a melhor
melhor caminho para aplicar o evangelismo. Obviamente, o evangelismo é a propagação do evangelho. Por exemplo, por 6 anos, nós tivemos aqui na cidade um festival de música jovem. Era uma época em que isso era possível. Então, nós reuníamos cantores evangélicos, ou eu diria cantores que são evangélicos da região. Não necessariamente evangélicos no sentido nosso do Brasil, mas evangélicos, cantores que tiveram uma experiência com Deus, cantores que foram tocados por Deus e tinham um testemunho para dar. E com a permissão do governo local, nós, então, fazíamos concertos, que eram concertos contra o uso da droga. Um problema sério em Macau, a situação do uso da droga entre a juventude. Então, o que nós fazíamos? Nós convidávamos, conseguíamos investidores, patrocínio, a palavra certa é patrocínio, com os comerciantes locais, e nós trazíamos para este evento personalidades da Ásia, e ganhávamos o espaço público do governo, a permissão para usar um parque que temos aqui, e então, num espaço de 4 horas de duração, 3 a 4 horas de duração, nós tínhamos um impacto na cidade, um festival de música jovem, cristã, falando sobre os problemas que a droga causam. E com isso mostrávamos o testemunho da fé em Jesus para tirar a pessoa das drogas. Também fizemos isso por 6 anos. E tivemos um número muito grande de pessoas que vinham àquele lugar para assistir e participar daqueles eventos. Depois de 6 anos, alô, está me ouvindo bem? Depois de 6 anos, começamos a observar que aquele determinado modelo já estava ficando um pouco difícil, porque o espaço estava ficando pequeno para o número de pessoas que estávamos recebendo. Então, precisamos fazer um outro tipo de evento, um outro tipo de modelo, um outro tipo de maneira de fazer a mensagem do Evangelho chegar às pessoas de Macau, aos visitantes de Macau. No momento, o que nós temos usado como acesso são os feriados, os festivais. Por exemplo, situações como Natal, Páscoa, situações como Dia das Mães, Pais, esse tipo de coisa. Isso tudo dá uma abertura para convidarmos amigos de amigos para eventos específicos. E com isso, nós aproveitamos para falar do amor de Deus, especialmente em festivais religiosos, em festivais cristãos. Lembro, senhores, como eu disse, estamos na cidade de Macau, cuja influência portuguesa, católica portuguesa, é muito forte nas raízes culturais da cidade. Então, o que nós fazemos? Porque o catolicismo aqui é um catolicismo muito forte, dado, como eu disse, a influência portuguesa, os feriados católicos são implantados na cidade. Então, nós aproveitamos esse tipo de feriado para apresentar a versão neotestamentária do que aquele feriado fala. Então, quando temos a Páscoa, por exemplo, nós aproveitamos a oportunidade e mostramos o que é a Páscoa. E daí procuramos ter eventos especiais. Natal, a mesma coisa. Né? Outro fator que procuramos usar durante o ano é o evangelismo no grupo de interesses. Ou seja, nós focamos reuniões para grupos específicos. Então, nós temos normalmente, todo ano, de julho a setembro, nós fazemos uma programação de aproximadamente 11 semanas, uma reunião semanal, onde nós focamos a nossa atenção para o empresário, a pessoa que trabalha em negócios, a pessoa que trabalha em escritórios,
E nós temos uma reunião semanal, onde, geralmente à noite, onde temos 2 horas, as pessoas vêm, os convidados vêm, nós temos um pequeno jantar, as pessoas participam daquele pequeno jantar, dali são divididas já em grupos e temos a apresentação do Evangelho, do início ao fim, ou seja, do básico do que é ser um cristão, ao aceitar Jesus, ao receber o poder do Espírito Santo, etc, etc. Nós usamos essas 11 semanas fazendo isso através de um programa que é muito conhecido no mundo inteiro, chamado o curso Alfa. Então, nós pegamos esse material e adaptamos ali, e por 11 semanas nós fazemos aquilo. E nós temos tido um sucesso muito grande usando esse material. São 11 semanas que nós temos que investir no convidar as pessoas, ter aquele jantar ali, e muitas pessoas vêm. Nós temos uma frequência média, quando começa o curso, de às vezes 50 pessoas. Obviamente, ao longo das 11 semanas, o número vai diminuindo, porque muitas pessoas não se interessam no Evangelho. Mas o final é que nós sempre terminamos com um número muito bom de pessoas. E daquele grupo, no final de 11 semanas, alguns aceitam a Cristo, outros ficam indecisos, mas querem continuar a aprender, e aí nós entramos com o que nós chamamos de pós-alfa, que é um material nosso também. Começamos no discipulado todas as semanas também, e assim vamos. Esse é um outro formato que fazemos. Dá muito trabalho, porque é algo que tem que ser semanal, tem que ser constante, tem que ter compromisso, consistência. É dispendioso, porque existe um investimento no promover ali aquele jantar, que é um jantar simples, mas é um jantar que custa. Mas então a finalidade é que as pessoas vão chegando e vão se adaptando, vão gostando do ambiente, vão aprendendo. É algo muito, as reuniões são muito informais. Então o não convertido, que não conhece do Evangelho, tem uma oportunidade. Todo o programa ele é projetado para abrir o espaço para o não cristão fazer perguntas e aprender sobre o Evangelho. Então, o que eu chamo de grupo de interesses é algo também que fazemos. Nós temos, uma vez por outras, nós temos também reuniões para mulheres, para jovens. Então, nós procuramos alcançar estes grupos de uma forma muito informal, fora do contexto de igreja, não é? E, ao realizar esses projetos, nós convidamos os participantes, obviamente, a participarem dos cultos, caso eles queiram fazê-lo. Além disso, obviamente, nós temos os cultos, nós temos visitações, nós temos os momentos em que oramos pelas pessoas, os momentos em que vimos pessoas serem convertidas, curadas, e etc, etc. Porém, isso é uma parte do que fazemos num todo. Então, é algo que tem que ser reajustado. Então, por exemplo, o evangelismo com jovens, eu mencionei anteriormente que fazemos um trabalho muito intenso, ou pelo menos focado na juventude profissional. Então, essa é uma área que nós temos que fazer, temos reuniões regulares, os jovens vêm, se interessam e ouvem o Evangelho, questionam, não é? E nós temos que pacientemente explicar o Evangelho e continuar explicando, até que haja uma abertura para Deus. E aí a coisa funciona. Mas nessa situação, nós temos visto dezenas de pessoas serem convertidas. E não quero dizer com isso que essas pessoas acabam vindo para a nossa comunidade. Nem sempre. Às vezes as pessoas se convertem e saem de Macau, outras por questões de família, às vezes já tem familiares em alguma outra igreja, ou conhecem mais alguém e não ficam com a gente. Mas a finalidade aqui é pregar o Evangelho, é ser luz, é ser sal, e tem que ser feito assim. Então eu estou sempre procurando essas oportunidades. Fizemos também, foi um período por 3 anos,
nós tínhamos, uma vez por mês, nós tínhamos uma reunião onde os jovens e profissionais da nossa comunidade, eles convidavam os amigos para se reunirem. E nós tínhamos o que nós chamávamos de Happy Hour. O Happy Hour, não sei se tem isso no Brasil, é um momento que alguns lugares de diversão, eles chamam de Happy Hour. É um momento em que as pessoas vão para ali tomar a sua cerveja, tomar o seu chopp, tomar alguma coisa, conversar, bater papo, tal. Então, nós chamamos do nosso Happy Hour. O que é isso? Nós íamos para um hotel e naquele hotel, naquele restaurante, nós escolhíamos um espaço à parte do ambiente. Por exemplo, se fosse um bar, né, um lugar onde as pessoas iam para tomar sua cerveja, tomar seu chopp, se divertir, né? Um lugar de família, mas era um lugar que, obviamente, nós fazíamos do contexto cristão. Mas nós íamos naquele restaurante, naquele bar, e nós escolhíamos um lugar, reservávamos um lugar, num cantinho lá, em qualquer lugar, e nós então fazíamos a nossa happy hour. Então as pessoas convidavam os seus amigos para virem para aquela happy hour naquele bar, por exemplo, às 10 da noite. Normalmente fazíamos numa sexta-feira, fazíamos isso uma vez por mês. E com isso, o que aconteceu é que com isso nós tivemos um número muito grande de pessoas que vinham, porque os membros da comunidade, os cristãos, que obviamente trabalham, têm amigos não cristãos na sua rede de amizade, que para vir à igreja eles não vêm. Mas de repente, olha, nós vamos estar nos reunindo ali no bar X, às 10 da noite, 9h30, 9, e você, por que você não vem? Vamos ficar ali, conversar um pouco e tal. E aí o não cristão achava muito interessante, porque como é que pode isso? Eu nunca vi disso. Você ter um happy hour cristão num bar local, mas eles iam. E o que acontecia? Nós chegávamos ali, cada um pedíamos a nossa bebida, o nosso refrigerante, o nosso suco de uva, lá o que for, suco, né, de frutas, melhor dizendo. E as regras do jogo era o seguinte: olha, nós vamos participar de uma conversa em que cada um pode dizer o que quiser sobre aquele determinado assunto. Sendo que, no final daquela conversa, o coordenador, né, que seria eu, da conversa, teria a palavra final, levando o assunto para uma perspectiva bíblica. E foi isso que fizemos por 3 anos. Tivemos bastante gente que nunca entrou numa igreja, que foram àquele lugar e falaram de tudo. Então, numa semana, nós falávamos sobre o amor de Deus em relação às calamidades do mundo. Né? Onde está Deus quando as calamidades do mundo acontecem? Então, Deus e a pobreza. Então, sempre tratando de assuntos desse gênero. Então, nós tínhamos um número muito grande. Eram reuniões que vinham, geralmente, 10, 15 pessoas. Tinha dia que tinha menos, tinha dia que tinha mais. E cada amigo da igreja que vinha trazia um amigo não cristão. Então, normalmente, nós tínhamos advogados, jornalistas, repórteres, né, professores, e oportunidades que as pessoas vinham e falavam o que quisessem. Ocasiões que nós tínhamos pessoas ateus, outros com visões místicas de Deus, e tinha de tudo, era um pacote que tinha de tudo. E cada um falava o que queria. Eu acho que Deus não existe, porque é maldade. Não, blá, blá, blá. E cada um trazia. E eles falavam. E quando chegava um determinado momento, então eu vinha e dizia: olha, gente, agora deixa a gente fechar isso aqui e deixa eu mostrar a vocês o que a Bíblia fala sobre isso. Independente se você crê ou não, deixa eu mostrar a vocês o que a Bíblia fala com isso. E olha, gente, o Evangelho foi pregado de muitas formas para aquele pessoal. E muita gente que não tinha interesse de ir à igreja ouviu o Evangelho pela primeira vez num formato bem diferente. Fizemos isso por alguns anos, mas chegou uma hora que já não tinha mais espaço. Então,
precisamos mudar. Então, é isso que eu digo, pastor Eduardo, que precisamos nos reinventar, sempre ajustar as oportunidades. Agora, o Evangelho não muda. O Evangelho não muda. Ele é o poder de Deus. E eu já vi advogados, eu já vi médicos, eu já vi juízes, eu já vi professores, eu já ouvi uma pessoa também de forma bem simples, mas que são arrogantes diante de Deus, aceitarem Jesus através do poder da pregação. Então, não podemos comprometer ou nos comprometer em relação ao Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, temos que pregá-lo como ele é e deixar que Deus faça o que só Deus pode fazer. E tenham visto coisas extraordinárias. Espero que tenha respondido. Muito bem, meu pastor. Nós temos mais três inscritos, né? Aí o senhor fique à vontade aí para limitá-lo. Pastor Márcio Braga, aqui da Bahia. Em seguida, pastor Eduardo Leandro e uma internauta aqui com a última pergunta para a gente finalizar. Não tem mais como ninguém se inscrever por conta do nosso horário e também, principalmente, o horário do pastor Olinto. Saudando aqui a mesa, do pastor Francisco, pastor Edivaldo, a todos os ouvintes, ao pastor Olímpio aí, né, em Macau. A minha pergunta, de certa forma, já foi respondida pela forma da dinâmica das inovações, né, que foram feitas para a pregação do Evangelho aí em Macau, mas eu estou aqui acompanhado do pastor Carlos, ele hoje tem nos ajudado ali no campo, no setor, e ele também trabalha ao lado da sua esposa com um trabalho de apoio a pessoas dependentes químicos, né? Hoje chama de adexos. E a minha pergunta é sobre a questão lá. Eu vi o pastor Olímpio dizer algumas vezes que a liberdade ela tem sido, dentro do possível, sempre monitorada ali pelas leis locais, mas que essa lei local, pelo que já temos visto, não proíbe a pregação do Evangelho, a questão de falar o nome de Cristo e coisas desse tipo, que fortalece o Evangelho. Mas a minha pergunta é, como a igreja aí em Macau, ela trabalha essa questão do dependente químico, né? Se existe esse trabalho voltado, se as leis locais elas permitem a instalação de um centro terapêutico para drogados, porque eu vi o senhor citar mais no início que um dos eventos, que eu acho que levou 6 anos, ele focava também apoiar e alcançar as pessoas que tinham essa dificuldade de serem viciados em drogas. Então, minha pergunta baseia-se sobre essa questão dos centros terapêuticos, de que forma é que a Igreja de Macau participe, se as leis locais dão essa permissão. Obrigado. Muito obrigado, pastor Márcio. O irmão mencionou sobre inovação. Essa é uma palavra que amedronta, às vezes, os pastores, e amedrontam, às vezes, o missionário que está no campo. A inovação, ela faz parte do trabalho missionário. A inovação, ela precisa acontecer no trabalho missionário. Agora, é uma inovação que ela é baseada, ela é arraigada nas Escrituras. Então, como eu disse na palestra, é uma inovação de métodos, não de doutrina. Ela é uma inovação de aplicabilidade, de funcionamento de projetos, não de teologia. Infelizmente, eu estou aproveitando, eu sei que essa não foi a sua pergunta, pastor Márcio, mas eu estou aproveitando para esclarecer isso. Infelizmente, as pessoas, na preocupação de fazerem coisas novas, acabam tentando diluir o Evangelho a situações locais. Se eu fizer isso, se eu facilitar isso, o Evangelho vai aumentar, vai correr mais rápido, etc., vai ter um sucesso maior. Não, não vai. O Evangelho, ele é o que é. O Evangelho tem que ser pregado como as Escrituras nos mandam pregar. Uma das razões porque o nosso trabalho aqui tem sido extremamente abençoado
para fugir da palavra bem-sucedido, é que nós pregamos o evangelho como é. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Quem gosta é salvo e cresce como eu e você crescemos. Quem não gosta vai para o lugar largo, aonde tudo pode. Então, a inovação ela está na metodologia, na aplicabilidade de estratégias, não na palavra do Evangelho do Senhor Jesus. Isso é muito aplicado na questão do tratamento da recuperação das drogas. O governo aqui, o governo local, ele vê essa situação com muito cuidado e, obviamente, procura solucionar esse problema. Eu fui ajudei bastante centros terapêuticos de cunho evangélico aqui em Macau, e o assunto é tratado de forma para-eclesiástica. Como no Brasil, existem casas de recuperação, eu creio que esse é o nome que se dá no Brasil, pelo menos se dava na minha época, e aqui funciona mais ou menos assim. São instituições particulares, registradas no governo, que se propõem a ajudar o drogado, o dependente químico, a sair das drogas. Então, cada instituição ela adota uma proposta terapêutica que está alinhada com suas bases, né? Então, nós temos casas ou centros de recuperação aqui, menores em comparação ao que temos no Brasil, que são centros que advogam simplesmente o uso da palavra de Deus, o uso da oração para saírem das drogas. Outros usam outros modos terapêuticos, né? Existem também casos de centros de ajuda ao dependente químico que não tem nada a ver com o Evangelho, são contrários ao que nós pregamos e usam a terapia que eles acham necessária. Mas o governo abraça com muito carinho tudo que se faz em função a isso. Então, nós temos aqui bons grupos que fazem um bom trabalho, tanto com homens quanto com mulheres. Agora, como você sabe, não é um trabalho fácil. E pela sociedade ser uma sociedade pequena, Macau é uma cidade pequena, existe também a questão do estigma, quando uma pessoa se torna drogado, etc, etc. Mas, pronto, tem sido feito. No nosso particular, eu tenho ajudado, eu tenho apoiado como ministro do Evangelho, como missionário, como pastor, e como profissional da saúde mental, eu tenho ajudado, que posso, mas a nossa igreja em particular, ela não está envolvida diretamente em nenhum centro. Mas o trabalho é feito de forma para-eclesiástica, ou seja, a parte da igreja, as igrejas apoiando os trabalhos que fazem esse tipo de ministério. Pastor Olinto, só um instantezinho. Sim. Irmãos, o pastor Carlos José, por conta do voo, tem que sair agora. Querem agradecer a sua valiosa cooperação, se é verdade, todos digam amém. Pastor Eduardo prossegue com a próxima pergunta. Pastor Olinto, obrigado, meu companheiro. Pastor Olinto, Deus abençoe, meu irmão. Jesus, aqui é pastor Eduardo de João Pessoa. Pois não, pastor. Algumas questões, algumas o senhor já respondeu de forma muito clara durante as perguntas que foram feitas, mas algumas questões da sociedade. Macau é uma ex-colônia portuguesa, como o senhor disse, e os portugueses ficaram aí por mais ou menos 300 anos. A pergunta é se há um catolicismo popular em Macau, ou seja, assim como no Brasil tem uma religiosidade popular, se gerou também em Macau um catolicismo popular. Qual é a abrangência desse catolicismo popular aí? Se essas pessoas se tornam mais afeitas à pregação do Evangelho ou não? E como que se deu essa relação com o confucionismo, ou algumas questões das religiões nativas da China? E, por último, só respondendo um pacote só, a igreja
os seus cultos funcionam em inglês, mandarim ou em português? Certo. Muito bem. Muito obrigado, pastor Eduardo, pela pergunta. A questão dos portugueses. Macau, como eu disse, foi uma ex-colônia portuguesa e há uma influência portuguesa muito grande, uma influência histórica. O legislativo ainda é feito em cantonês, que é a língua de Macau, é o dialeto de Macau, dialeto chinês, e o português. Você, ao andar pelas ruas de Macau, você vê nomes em chinês e nomes em português, porque essa herança portuguesa. Mas o português não é falado em Macau. Há uma pequena parte da população, que são conhecidos como macauenses ou macaenses, que falam tanto o português quanto o chinês, porque são filhos, são casamentos mistos. E essa é uma população muito específica, que também trabalhamos no meio deles por um período. A questão do catolicismo. A questão do catolicismo em Macau, ela é tradicional. Ela é algo enraizado na cultura histórica macaense. Mas o povo de Macau é chinês e, portanto, são tecnicamente budistas. Então, a questão do catolicismo romano, ele não é popular como no Brasil, mas ele está inserido no contexto histórico de Macau. Então, as famílias tradicionais macaenses normalmente têm uma conexão com a história de Macau que os leva à prática do catolicismo romano, que na sua grande maioria são católicos nominais, ou seja, são católicos porque vêm de uma herança católica familiar. Só que eles têm a sua crença católica. O que leva a prática de fé em Macau, na realidade, ser uma situação muito sincrética. Ou seja, existe a prática do catolicismo romano, misturado também com as teorias budistas e a prática religiosa do budismo religioso, e há toda uma mistura de elementos que formam algo muito especial, ou seja, a pessoa pode ser católica, mas pratica coisas também que não está dentro do contexto católico. A importância, no final de tudo isso, é que eu preciso ser abençoado. Então, cada um faz o que pode fazer para receber a sua bênção, vamos dizer assim. E isso cria um secretismo religioso muito grande. A pessoa se considera católico, mas apela para outros deuses. E assim vai, e a coisa vai desse jeito. Então, quando se vai evangelizar, se tem que tomar isso também em consideração, porque as pessoas às vezes entendem que já conhecem a Deus, porque já vieram de uma escola, às vezes, que tem um contexto católico. Outras se acham que conhecem a Deus porque vão a uma igreja e se acham em condições de dizer que têm uma intimidade com Deus. Então, são detalhes que, quando se fala de evangelismo, tem que se saber com muito carinho como apresentar o evangelho às pessoas, né? A nossa postura aqui, em particular, dentro da nossa ênfase, é que o cristianismo não é uma religião, mas é uma questão de comunhão com Cristo. Então, nós procuramos fugir do aspecto religioso para o aspecto convivência com Cristo, né? Filiação, amizade, e com isso tentamos apresentar um evangelho do dia a dia, um evangelho que é real. Sim, o nosso culto, ele por ser de intenção internacional, o nosso culto é um culto em inglês, porque nós visamos a população internacional em Macau,
Mas nós temos também, fizemos isso muitos anos, nós tínhamos o culto em inglês traduzido. Também alcançávamos a comunidade local. Nos últimos 4 anos, nós preferimos, então, a ter um culto só em cantonês para aqueles que preferem a língua cantonesa. Então, nós temos um culto internacional, que não é brasileiro, não é americano, ele é internacional. Ele é um culto onde todos são bem-vindos, e a língua que se fala é o inglês, por ser uma língua internacional. E nós temos, então, o culto num outro horário, que é só em cantonês, para aqueles que se sentem melhor na língua cantonesa. Então, é assim que temos feito nosso trabalho aqui, pastor Eduardo. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Pastor Olinto, é o pastor Edivaldo Filho. Tem uma participação online, a missionária Valdenilda, de Valença, Bahia. Ela pergunta o seguinte: como o Brasil tem contribuído para a obra missionária em Macau? E também, quais são as suas principais dificuldades? E quantos membros tem a igreja em Macau? Estou sem som, não sei se vocês estão me ouvindo. O senhor está ouvindo? Agora estou. Pronto, então eu vou repetir a pergunta. É sim, por favor. A missionária Vanilda, de Valença, aqui na Bahia. Como o Brasil tem contribuído com a obra missionária em Macau? Quais são as principais dificuldades da obra missionária aí? E quantos membros aí a igreja cristã tem em Macau? Ok. Missionária Vanilda, esse contribuir aí em que sentido? Por favor, se a irmã pudesse me esclarecer melhor, a contribuição do Brasil em que sentido? Recursos humanos, o que exatamente que envolve isso? Pastor Olinto, provavelmente nessa questão de missionários, de parcerias com a igreja, nesse aspecto. Entendi, tá bom. Olha, Macau, nós temos uma legislação já há alguns anos, e é muito difícil conseguir um visto para trabalho religioso. Então, quando eu vim a Macau, no início do nosso ministério, esse visto existia, era o visto de serviço religioso, ou visto missionário. Então, quando o candidato ele vinha para trabalhar em Macau como missionário, ele tinha que pedir esse visto. Hoje já esse visto é quase que extinto. É muito difícil conseguir. Eu não sei de mais ninguém que tenha conseguido recentemente, nos últimos anos. Então, se hoje uma igreja tivesse alguém aí do Brasil, olha, eu quero mandar para ajudar o irmão, para estar junto aí no trabalho, eu não sei como receber essa pessoa, porque legalmente já se torna muito difícil pedirmos um visto para alguém trabalhar aqui. Então, os vistos que estão disponíveis hoje em Macau são vistos de estudantes. A pessoa pode vir estudar em Macau. Como estudante, tem que estudar. Não é suposto a trabalhar. Ou vistos de trabalho profissional, ou seja, que não seja religioso. Então, a pessoa pode optar ou pedir um visto para trabalhar em Macau e, obviamente, junto a este visto, exercer a sua fé, não a função de missionário, porque o visto não é para isso. Então, as coisas estão se tornando cada dia mais difíceis, porque quando nós chegamos a Macau, era bem mais fácil. Eu vim a Macau a convite de uma instituição cristã que pediu meu visto, comprovou que eu era adequadamente preparado, treinado para a profissão de pastor, de missionário, e então o governo me deu o visto e eu fiquei em Macau como missionário até que esse visto se tornou um visto de permanência, de residente permanente em Macau. Porém, esse visto já não existe mais. Então, hoje,
para que alguém venha me ajudar no ministério, está dentro dessa limitação que eu apresentei. Eu não vou me repetir aqui, né? Essa situação que eu lhe falei. Olha, a nossa comunidade, a nossa igreja, eu chamo às vezes de comunidade para não ficar repetindo o termo igreja, ela tem um número muito pequeno, né? Nós temos uma frequência média de domingo de talvez 80 pessoas, e alguns dias mais, alguns dias menos. Agora, pelo fato da pandemia alcançar demais também a cidade, os grupos, o grupo internacional, ou seja, as pessoas fora de Macau que trabalhavam em Macau e que aceitaram o Senhor Jesus ou já eram cristãos e vinham à nossa comunidade para adorar ao Senhor, muitas delas precisaram voltar aos seus países de origem. Então, nós também estamos vendo uma dificuldade enorme para trazer novas pessoas para o corpo da igreja, porque o internacional já não vem para Macau, está saindo de Macau, porque os contratos terminam e as indústrias, aqui indústria na realidade é indústria do lazer, que são os hotéis, etc. Então, já não estão mais admitindo gente, porque a cidade é de turismo, a cidade está fechada devido à pandemia, então não há turistas. Então, aquele número enorme de pessoas que trabalhavam em Macau, que vinham de fora, estão sendo enviadas de volta aos seus países. Então, nós estamos vendo uma situação séria com relação principalmente ao ministério entre os internacionais, porque já não há tanto internacional em Macau, os que estão saindo, como eu disse. Mas continuamos nesse avanço de ganhar os que estão aqui em Macau. Bem, como é que pode ser feito? Como é que a igreja pode ajudar? A igreja pode ajudar apoiando o missionário de várias formas, uma intercessão. Eu, como missionário, o meu sustento vem do Brasil, no formato de ofertas para missões. Podemos ter profissionais que se interessem de vir a Macau para trabalhar em Macau, para ajudar a população de Macau, para estar envolvido como profissionais em Macau. Isso precisa ser feito dentro desse contexto aonde eu vivo. E é bem-vindo, mas é o que tentei explicar no início, de várias formas, já não é tão fácil. Não é tão fácil. Precisa-se ter paciência e muita qualificação para hoje se chegar em Macau como um profissional. E, obviamente, agora, com essa situação da pandemia, se torna ainda bem mais difícil, porque os países estão com dificuldades de admitir estrangeiros, porque o medo dessa pandemia está em todo lugar, né? Então, eu espero que eu tenha respondido a missionária Vanilda, a sua pergunta. Muito bem, meus irmãos, nós estamos assim chegando ao fim deste momento aqui com o pastor Olinto Oliveira, de Macau, na China. E nós queremos agradecer penhoradamente ao pastor Olinto por essa participação. Estou aqui em silêncio, não sei se estão falando. Não estou ouvindo. Oi, me ouvindo agora? Agora estou. Muito bem, meu pastor, nós queremos lhe agradecer por essa participação tão importante aqui no nosso fórum, nesse dia de hoje, nos dando aí um vislumbre, não é, do que é um trabalho missionário em outras partes do mundo, muito especialmente no continente asiático, as dificuldades, os desafios e a realidade bem diferente aqui da nossa, onde a gente tem toda a possibilidade de desenvolver e implantar, não é, as atividades de forma bem mais à vontade. Então fica a nossa palavra de agradecimento e o nosso pedido de oração a todos os que nos acompanham, pelo pastor Olinto e por esse trabalho aí em Macau, na China. E possivelmente em novembro teremos a participação dele de forma presencial conosco em um trabalho aqui no Brasil, em nome de Jesus.